É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Deixe os mortos para os mortos. Sabe, alguém disse isso há muito tempo atrás. Houve casos em que, sabe, alguém morre, aquelas coisas se movimentando aqui e ali por conta própria. Nos dias logo depois da pessoa falecer, a não ser que você esteja suficientemente estabelecido e em um certo nível de capacidade, você não, por mais próximos e íntimos que tenham sido de você, no momento que eles deixam o corpo, seu senso geral de mente, intelecto e emoção, seu negócio com eles está terminado. Eles deixaram todas essas coisas aqui, certo? Sim? Todas essas coisas eles deixaram aqui. Tudo que você sabia sobre eles está terminado. Alguma outra seiva ainda está ativa, mas você nunca teve nenhum relacionamento com essa seiva. Seu relacionamento é com os outros aspectos. Todos esses aspectos foram abandonados quando aquela pessoa morreu. Então, a única coisa que você faz quando alguém morre é, você valoriza os belos momentos que você teve com eles, isso é tudo. Se teve alguma coisa bela, você valoriza isso, se não, simplesmente esqueça deles. Não tente trabalhar sua culpa e seus problemas através dos mortos, isso pode se tornar muito complicado. Isso pode se tornar muito complicado. Deixe os mortos para os mortos, sabe? Alguém disse isso há muito tempo atrás. Você deve deixar os mortos para os mortos, você não tem nada para fazer com eles, a não ser que você esteja num certo nível de maestria do seu próprio, seja lá o que for. Você nem deveria ir lá, simplesmente faça o trabalho necessário, faça seu sadhana. Fique com o humano que ainda está vivo. Pare de tentar estar com os mortos. Simplesmente esteja com seu avô que ainda está vivo, faça seu melhor por ele, porque ele também vai morrer. Não estou desejando que ele morra, ele também vai morrer, não é? Então, enquanto você estiver com ele por um tempo, só faça seu melhor. Veja como enriquecer sua vida e a dele pelos poucos momentos em que você está lá. Em vez de fazer todo tipo de coisa fantasiosa com sua avó, o assunto da sua avó está terminado. Então ela não tem nada que vir olhar no armário dela. É só que tem um certo elemento residual nas roupas que as pessoas tiveram. Veja, todas essas coisas eram cuidadas na Índia. As pessoas entendiam essas coisas como procedimento normal, não seres realizados, pessoas normais. Isso está tão incorporado na cultura, se uma pessoa morre, todas as roupas que estavam em contato com o corpo da pessoa e muito em contato com o corpo dessa pessoa, esse tipo de roupa é todo queimado. Elas nunca são guardadas. Apenas as roupas que essa pessoa usava ocasionalmente, essas coisas são dadas apenas a um parente de sangue. A ninguém mais? A uma filha, ou a uma neta, ou a um filho, ou a alguém assim? E mesmo esses, no primeiro ano não devem vesti-las. Até o primeiro aniversário, do aniversário de morte acontecer, você não deve usar essas roupas. A razão dessas coisas é, qualquer coisa, quando estamos aqui, qualquer coisa em que estamos em contato, uma certa quantia dessa energia está ali naquilo. Se você der um certo tipo de oportunidade, essas roupas começarão a se comportar de um jeito estranho. Sua avó não precisa vir. Essas roupas vão começar a agir de forma estranha, porque, veja, existe uma coisa chamada estática, você está experimentando isso, você toca na porta do seu carro e simplesmente faz tchuk. Por que isso acontece? O carro não está gerando eletricidade, não é? Por que isso está acontecendo?
Apenas em associação com algo isso fica um pouco carregado. Do mesmo modo, o que quer que esteja em contato próximo com seu corpo, isso vai pegar uma certa quantia dessa qualidade. Você sabe como o ocultismo é feito? Eles querem te fazer mal. Você sabe o que eles fazem? A primeira coisa que fazem é que eles vão pegar sua roupa de baixo ou seu cabelo. Se conseguirem pegar uma parte do corpo, sim, seu cabelo ou suas unhas, se conseguirem pegar, isso é muito bom, isso é parte do seu corpo. Se não conseguirem pegar, a primeira coisa que vão pegar é alguma roupa que estava em contato com seu corpo. Primeiro é que suas roupas de baixo desaparecerão. De verdade. As pessoas tomam um cuidado enorme na Índia. Elas sempre garantirão que a roupa de baixo nunca é colocada do lado de fora. Porque se uma delas sumir, eles vão investigar minuciosamente o que aconteceu, porque eles não querem que alguém não amigável, que tenha inimizade com você, pegue isso. Especialmente roupas não lavadas, com muito cuidado são manuseadas em nossas casas. Atualmente isso está tudo desaparecendo porque estamos simplesmente entregando ao dobe ou, sabe, ao funcionário que pega tudo. Tirando isso, tradicionalmente em nossas casas, isso é muito bem cuidado. É tudo posto em uma cesta fechada. Alguém que sabe dentro da casa isso deve ser lavado, nunca deve ser levado para fora. Porque se puderem levar uma parte do corpo, como o cabelo ou esse negócio, então isso é diferente. Mas só essa roupa mesmo, eles podem fazer coisas a você, porque ela carrega uma certa quantia de coisa sua. Então, quando uma pessoa morre, o mesmo é verdadeiro. E isso pode se manifestar um pouco. Se um certo tipo de energia está ativa, esse aspecto pode se manifestar. Houve casos para seu motor estar ligado no carro parado, lá sem muita vibração, quando você o desliga, quando está para parar totalmente, você vê uma sacudida extra no carro? Você já notou isso? Hoje em dia os carros são feitos de um modo que você não nota muito isso, mas em motores mais velhos você vê, quando você desliga vai fazer tuk-tuk-tuk-tuk. Está parando, na verdade, deveria baixar, mas não é assim que acontece. De um modo para outro modo, quando troca, vai haver um pouco de reverberação extra. Do mesmo modo, seu motor está desligando. Agora, haverá uma sacudida extra em todo lugar. Essa sacudida extra é confundida com fantasmas andando por todo lugar? Não, não se trata de nenhum fantasma andando. É apenas uma retração de energia em que algumas coisas podem acontecer, não necessariamente toda vez. Muitas coisas são imaginadas pelas pessoas, mas isso pode acontecer. Isso acontece. Então, para garantir que todas essas coisas sejam limpas, se uma pessoa morre hoje, após 3 dias, faremos um tipo de procedimento. No 11º dia faremos outro tipo de procedimento, no 13º dia faremos outro tipo de procedimento e no 40º dia faremos outro tipo de procedimento. Tudo isso é para garantir que nenhum resíduo daquela pessoa reste, para que os mortos possam ser empacotados e enviados. Os vivos podem continuar suas vidas. Se os vivos se envolverem com os mortos, eles perderão sua vida de muitas maneiras. Toda essa coisa assustadora é, de certo modo, intrigante, mas isso pode consumir sua vida de várias maneiras diferentes, de muitas maneiras, de maneiras que você não vai entender agora, e de maneiras que não são necessariamente muito agradáveis. Isso pode consumir sua vida completamente, seu envolvimento com os mortos. Isso não significa que existe alguém sentado lá que está tentando sugar sua vida. Não. Apenas o envolvimento com os mortos pode causar tudo isso. A não ser que você esteja suficientemente estabelecido e em um certo nível de capacidade, você não deveria olhar nessa direção. Não é necessário. Bebês têm questões com fraldas. A adolescência é a primavera da vida. Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer.
Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas uma vez ou outra acontece algum barulho, do contrário, geralmente acalmam, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se, sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado. Eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é: você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidades você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo, e como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina, batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam, mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é?
Não, em todos os lugares, as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então, tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais. Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta, talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem. Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar. Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra,
faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido. Um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. O que você precisa fazer no mundo é diferente. Como você o faz é diferente. Quando você fala de pressão, você não está falando sobre o que fazer e o que não fazer. Você está falando sobre o como fazer na vida. Se gerenciar uma escola de design está se tornando uma grande pressão, viver como o que quer que seja um empresário está se tornando uma pressão, não faça, vá simplesmente caminhar na praia. Mas lá também existe pressão, não é mesmo? Então a pressão não é por causa do trabalho ou do cargo que você assumiu. A pressão e o estresse ocorrem porque você não sabe como conduzir seu corpo, como conduzir sua mente e como conduzir suas emoções. Este mecanismo humano, este é o dispositivo mais sofisticado do planeta. Você leu o manual do usuário? O problema todo é esse. Se você souber lidar com isso, as situações externas serão uma brincadeira. Até que ponto você consegue fazer esse jogo? Talvez você não consiga jogar como eu jogo, mas você vai jogar até a sua capacidade máxima e está tudo bem. Você não precisa jogar como outra pessoa, mas você deve jogar o melhor da sua capacidade. Se isso não for explorado, quando você estiver sob pressão, isso não será explorado. Quando você está sob pressão, quando está estressado, você não vive na sua capacidade plena. Até mesmo coisas bobas não podem ser feitas quando você está sob pressão. Se você estiver em um certo nível de calma e doçura dentro de si, seu corpo e sua inteligência trabalharão no seu melhor. Então, isso é sobre jogar com esta vida. Não é sobre provar algo para alguém. É só que, se você quiser ser bem-sucedido, é apenas o sucesso que no final todas as pessoas ao seu redor irão respeitar, ok? Se quiser ser bem-sucedido, você deve aprender a explorar seu corpo físico e sua mente no máximo que for possível. São apenas duas coisas. E, claro, explorar as situações externas, mas explorar as situações externas depende essencialmente de quão bem você consegue explorar a sua própria inteligência e o seu corpo. Agora, quando você está criando pressão, em um certo nível, quer dizer que sua inteligência se virou contra você. Não está trabalhando para você, está trabalhando contra você. Ninguém precisa lhe fazer infeliz, você está em autoajuda. Então você está dizendo que a felicidade só virá quando atingirmos o sucesso? Não, eu não disse nada disso. Estou dizendo que somente quando você estiver feliz, seu corpo e sua mente funcionarão da melhor forma. Se eles funcionarão da melhor forma, depende da sua competência individual e das situações ao seu redor, como elas se desenrolam. O seu sucesso não se trata apenas de sua competência, também existe a situação. A forma como todas essas coisas se combinam é o que levará a um certo nível de sucesso. Portanto, estou falando que a maneira como você é o primeiro passo, o que você faz é o segundo passo. Mas todo mundo está tentando resolver ao contrário, e isso nunca vai dar certo. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Apenas façam esse simples sadhana todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode? Você verá, metade da sua ansiedade começará a se acalmar, porque, essencialmente, o conflito é que existem duas dimensões dentro de você. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Não. Portanto, não procure obter respostas em outros lugares e outros lugares. É só que a sua própria fisiologia e seus padrões psicológicos não estão aceitando instruções suas. Então, você disse tantas coisas, eu tento, você sabe, sejam quais forem essas famosas palavras que estão circulando particularmente por toda a Califórnia, sobre se entregar, sobre deixar para lá, sobre...
Isso nunca funcionou para uma única pessoa sequer? Já funcionou, eu estou perguntando? Você está com ansiedade, tente deixar para lá. Ela vai embora? Nenhuma gripe, uma maldita gripe não passa. Sim ou não? Nem mesmo uma simples gripe vai embora. Você diz vai, ela vai? Portanto, não vamos entrar nesses estados fantasiosos de entrega. Tudo isso são palavras jogadas fora. Ninguém sabe o que é se entregar. Porque, quando isso acontecer, você não saberá que aconteceu. Não é algo que você possa fazer, eu me entreguei. Como isso é possível? Então, deixando essas coisas para lá, essencialmente, como eu disse, você não leu o manual do usuário de como este aqui funciona. Nós precisamos prestar atenção a este. O sistema é feito de tal maneira que se você segura sua mão assim, ele funcionará de um jeito. Se você faz assim, ele funcionará de outro jeito. Se você faz assim, funcionará de outro. É um processo fenomenal. Se fosse algo simples, nós poderíamos ter apenas forjado com martelo e bigorna, ok? É muito sofisticado. É uma máquina fenomenalmente complexa. É preciso prestar um certo nível de atenção para poder usá-la para aquilo que ela foi projetada. Caso contrário, ela ficará confusa. Agora, pode haver muitos fatores, pode haver fatores genéticos, pode haver fatores sociológicos, pode haver problemas de crescimento, você sabe, várias coisas, mas não atribua seus problemas a nenhuma dessas coisas. O importante é apenas isto, que você não é capaz de manter a sua mente do jeito que você quer. Esse é o único problema que você tem, não é? No momento em que você define, eu sou assim porque meu pai era daquela maneira, eu sou assim porque a genética do meu avô não era boa, você está acabado. Porque nós não podemos mudar aquelas pessoas agora. Sim? Você não pode escolher um pai diferente ou um avô diferente agora, já era. Mas você pode transformar este. Você precisa entender, mesmo que, não importa que você tenha um problema de ansiedade, se você colocar um pedaço de cenoura, existe uma inteligência aqui que pode transformar uma cenoura em um ser humano. Isso significa que, todos os dias, um novo corpo está sendo fabricado dentro de você, não é? Até certo ponto, um novo ser humano é fabricado todos os dias. Quando a própria fonte da criação está funcionando dentro de você e um novo ser humano está constantemente sendo criado, se você se encarregar um pouco disso, você poderá criar um processo fisiológico e psicológico inteiramente novo. Isso aconteceu conosco há algum tempo atrás. Ano passado nós estávamos fazendo uma trilha no Tibete. Eu estava numa tenda fazendo algum trabalho e uma outra pessoa estava cortando uma maçã. Sabe, uma dessas facas de porcelana que existem hoje em dia. Então, uma outra pessoa que estava por perto disse a essa pessoa: "É uma faca muito afiada, tenha cuidado." Aquilo me irritou um pouco. Eu olhei assim, porque ele era um homem adulto. Se fosse uma criança, seria diferente, daí teríamos que observar como ela usaria a faca. É um homem adulto. E uma faca deve ser afiada. Se não fosse afiada, por que você a chamaria de faca? Então eu ignorei e continuei trabalhando. Após 2 minutos ela disse novamente: "É uma faca muito afiada, tenha cuidado." Eu disse: "Qual é? Ele é um homem adulto, deixe-o em paz, ele sabe como usar essa faca. Essa faca é estúpida, ele não vai saber usar. Não é nenhum trator escavadeira ou uma nave espacial ou algo que ele não saiba manusear. É uma faca." Ela disse: "Não, Sadhguru, é uma faca muito afiada." O quê? Tudo bem. E eu continuei o que estava fazendo. Depois de 2 minutos, ela sussurrou para ele: "Por favor, seja cuidadoso, muito afiada." E após mais 2 minutos, ele cortou o dedo. Então eu desisti, ok? Isso é tudo o que está acontecendo. Isso é tudo o que está acontecendo com a vida. Você tem um intelecto para o qual você não tem uma plataforma suficientemente estável. Ou, em outras palavras, você tem uma faca afiada. Me desculpe, uma faca muito afiada.
uma faca muito afiada em sua mão, mas sua mão não está firme. Por favor, veja. É a sua própria mente que está causando toda essa dor, não é? Sim ou não? Portanto, você tem uma faca muito afiada. Quanto mais afiada ela é, mais você se corta. Então não precisamos cegar a faca. Só temos que ter uma mão firme, não é? Nada foi feito a respeito disso. As pessoas estão tentando cegar a faca com todos esses sedativos e absurdos. O que você toma é para cegar a faca. Cegar a faca não é a resposta. Porque, se você reduz as possibilidades de quem você é, tudo vai ficar bem. Se removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz. Por que é necessário um pouco de cérebro para causar ansiedade? Se nós realmente removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz e talvez você até seja feliz de verdade. Nada te incomoda. Você fica bem. Certo? Mas não é isso o que estamos buscando. O que um ser humano está buscando é se tornar ilimitado de alguma maneira. E se isso tiver que acontecer, você tem que criar uma plataforma estável. A faca não precisa ser removida. A faca não precisa ser cega. A única coisa é que a mão precisa estar firme, não é? Nenhum processo a ser feito. O que engenharia interior significa, o que yoga significa é apenas isso. Quando eu digo yoga, não. Estando na Califórnia, não imagine todas aquelas posturas impossíveis. Yoga não significa posturas. Yoga significa união, ok? A palavra yoga literalmente significa união. Esta é a primeira forma de união. A sua direita e a sua esquerda. Isso se chama Pingala e Ida no yoga. O masculino e o feminino dentro de você. Apenas coloque as mãos juntas, apenas façam este simples sadhana a todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode? O que você faz é algo que diz respeito à sua vida. Pode ser o nascer do sol. O sol está nascendo. Sem o nascer do sol, você não existiria neste planeta, não é? O calor da vida está fluindo dentro de você porque o sol nasce. Sem a árvore exalando oxigênio e você exalando dióxido de carbono para ela, e essa troca acontecendo, você não estaria vivo, não é? Dessa maneira, olhe para a comida que você come, o sol, a terra que você pisa, o ar que você respira, a água que você bebe, as pessoas que vivem ao seu redor, seja o que for, escolha qualquer um. Apenas faça isso. Coloque a sua direita e esquerda juntas, perfeitamente, não assim nem assim, perfeitamente, ok? Basta olhar para algo que realmente seja importante para você, talvez o sol, talvez o céu, talvez a nuvem, talvez uma árvore, talvez uma pessoa, talvez uma criança, um animal, não importa o que. Apenas olhe para isso, colocando suas mãos juntas durante 10 a 12 minutos seguidos. Você verá que metade da sua ansiedade começará a se acalmar. Por quê? Essencialmente, o conflito é: existem duas dimensões dentro de você para... Eu não quero entrar em uma descrição elaborada disso, porque a fisiologia yógica explica isso elaboradamente, mas, para simplificar, até a ciência médica moderna está dizendo que existe um cérebro direito e um cérebro esquerdo, certo? Basta juntar estas duas. Olhe com um profundo amor e apreço em direção a algo que lhe seja importante. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, uma árvore, um cachorro, o céu, o sol, a lua, o que seja. Cada um deles é vital para a sua vida, não é? Sim? Seja com que for que você possa se relacionar, juntando estas duas, apenas olhe para isso com a mais profunda agradabilidade que você puder gerar. Reconheça o quanto elas são importantes para você. Muitas coisas mudarão. Esta é a primeira forma de yoga. Se eu fizer assim, ficará mais difícil. E existem muitas maneiras de se fazer namaskara, assim, assim, assim. Essa é a forma mais simples. Comece por aqui, ok? Na terminologia yógica, é chamada de amruta, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e belo. Não é a sexualidade que a limita, mas a identificação excessiva com a fisicalidade que a limita. Se você faz dela algo muito grande, você se tornará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente.
Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse: "Ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você." Mas o homem perguntou: "Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual?" Então, o médico perguntou: "Pensando sobre ela ou sonhando com ela?" Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer, para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que, se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram o ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo. De qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sadhanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extasiantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade. Para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado, geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente,
Para a maioria das pessoas, provavelmente elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrósia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba. Então, ambrósia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Eu te amo significa, acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como, você sabe, Ali Baba e os 40... Abra-te sésamo significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. É inadequada. É que, quando, fisicamente, se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade.
Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso. Nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é: o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso. É por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa. Essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como Ananda, ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, no Oriente, nós chamamos Deus de Ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. Isso só vai te escravizar, isso não te liberta. Porque isso não é Ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo?
Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim? Isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo? Isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Tudo na sua vida, se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não está tudo planejado? Do jeito que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. O quanto disso? Em primeiro lugar, você precisa disso? Ou você está fazendo isso por causa da mentalidade social? Se há uma necessidade, se eu digo a você para parar, você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Porque, se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra, esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra, elas são uma dentro da outra, por favor, veja. E somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente, porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim? Que se você se sentar assim, estará completo. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez.
Shankaran Pillai caiu do segundo andar e ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram: a queda te machucou? Ele disse: seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o que, por qualquer coisa que seja. No momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam: ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa, se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram: se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então alguém disse: se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente, e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção, em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você.